Olá para vocês. A série Carreira em Fotos e Fatos apresenta Rubens Barrichello, ele mesmo, o nosso querido Rubinho. Aliás, eu digo que ele é, na história da Fórmula 1, o piloto mais querido pelos seus companheiros e até mesmo pelos adversários. Rubinho era uma unanimidade, não tem equipe que não gostasse do piloto brasileiro. Ele teve uma carreira brilhante, longa, mas muito interessante na categoria. 11 vitórias, duas vezes vice-campeão mundial. E, como eu disse, tem umas corridas do Rubinho que são memoráveis, não é mesmo? Então acompanhe comigo nesse vídeo como é que foi essa trajetória do piloto brasileiro, mas não se esqueça, inscreva-se no canal, deixe o seu like, porque isso nos ajuda a produzir mais e mais vídeos para você. Eu sou o Alexandre Vasconcelos, esse é o canal Lipspeed, velocidade e informação do jeito que você gosta. Vamos junto! Rubinho competiu e venceu vários campeonatos de kart. Ele foi pentacampeão brasileiro e paulista e teve ali o seu amigo e rival Christian Fittipaldi. Ele foi campeão sul-americano de kart em 1986 e foi nono no Mundial de Kart de 89. No Brasil, aliás, foi nono no Mundial de Kart de 87. No Brasil, em 89, ele andou de Fórmula Ford e fez algumas poles e conquistou uma vitória. Terminou a temporada na terceira colocação. Aí ele foi para a Europa, onde ele disputou a Fórmula Opel, conquistando o título com vitórias, poles e voltas mais rápidas, sempre se destacando quando chovia, né? Choveu, o pessoal já sabia, o Rubinho vai ganhar. Ainda em 1990, ele voltou para o Brasil para participar da última prova da Fórmula 3 do Campeonato Brasileiro Sul-Americano. O Christian Fittipaldi era o líder, o Oswaldo Neiger era o vice-líder, e o Rubinho bateu o Oswaldo Neiger na linha de chegada ali, ó, no último segundo. E com a vitória do Rubinho, o quarto lugar do Christian, o Christian foi campeão. Depois essa vitória foi cancelada, anularam, não sei o quê, teve um monte de confusão, mas não importa. Na pista ganhou o Rubinho e o Christian se tornava campeão então. Em 1991, então, o Barrichello é contratado pela West Surrey Racing, uma equipe de Fórmula 3 que adorava os brasileiros, né? Ali já haviam passado, por exemplo, Ayrton Senna e Maurício Gugelmin, que competiram e venceram por esta equipe. E ele fez uma temporada quase perfeita, né? Só não foi perfeita porque desde a primeira prova e pelo menos até metade do campeonato ele enfrentou um problema que era ele largava mal ou deixava o carro morrer na largada, né? Ficou um pouco de trauma no começo, mas essas largadas ruins acabaram pondo em risco muitas das possibilidades de vitória, mas ele se recuperou e foi buscar um título batendo o escocês David Coulthard. O Coulthard corria pela equipe do Jack Stewart, ou do Paul Stewart, o filho do Jack Stewart. O Rubinho, se você olhar essa temporada de Fórmula 3, ali já mostrava o quanto que ele era competitivo e quanto que ele era bom, porque teve corrida que ele largou, ele estava na pole, o carro morreu, ele largou em último e ele foi ganhar a corrida na última volta. É realmente impressionante. Aliás, esse ano de 1991, para nós brasileiros, é o maior ano da história do nosso automobilismo. Rubinho foi campeão da Fórmula 3, o Christian Fittipaldi foi campeão da Fórmula 3000 e o Ayrton Senna foi tricampeão mundial da Fórmula 1. Olha que coisa impressionante que o Brasil conquistou em 91, né? Faz tempo, né? Olha só, né? Nem vou dizer quantos anos, porque não importa. Em 1992, então, ele foi para a Fórmula 3000, pela equipe de Il Barone Rampante, que era uma equipe que tinha bons resultados, mas naquele ano não conseguiu o melhor acerto, e o Rubinho acabou terminando a temporada em terceiro lugar, o que é um bom resultado, né? Ele teve 4 pódios, né, com 2 segundos lugares e 2 terceiros, não terminou apenas uma prova, mas é claro que ele mesmo esperava um pouco mais, né? Esperava ser campeão da Fórmula 3000. De qualquer maneira, tinha sido uma boa temporada dele, e aí surgem convites para a Fórmula 1, né? Negocia daqui e ali e tal, e ele acabou acertando com a equipe Jordan, onde tinha o excelente projetista Gary Anderson, e que estava em ascensão na Fórmula 1, e a Jordan também, né? Estava recebendo mais atenção, mais dinheiro, e era uma esperança para o piloto brasileiro,
conquistar bons resultados. Entre 1993 e 1996, Rubinho disputou a Fórmula 1 pela equipe Jordan. A estreia na África do Sul, ele largou em 14º, logo atrás do Christian Fittipaldi, que estava de Minardi, e o Rubinho já era sétimo quando ele teve uma quebra de câmbio, que era um dos problemas que a equipe Jordan tinha. A melhor posição de largada naquele ano de estreia foi em 8º lugar na França, mas o Rubinho só conseguiu marcar pontos lá na 15ª prova no Japão. Um quinto lugar, numa pista que estava bem difícil, com chuva, depois úmida, depois seca, enfim, foi uma prova bem difícil e ele terminou numa boa quinta colocação. Mas é claro que o ano dele foi marcado pela prova de Donington, não é mesmo? Ele largou em 12º na pista molhada, fez uma primeira volta memorável, ultrapassou nada menos que 6 carros, porque o Andretti e o Wendlinger bateram, então saíram da frente. E ele cruzou a primeira volta numa inacreditável quarta colocação. Só que o Ayrton Senna, que tinha largado em quarto, tinha assumido a ponta, ultrapassando o Wendlinger, o Schumacher, o Hill e o Prost. E claro, né, o Senna era o cara, né? Então todo mundo fala hoje, a maior primeira volta da história da Fórmula 1. Talvez tenha sido porque ele estava passando gente competitiva, né? Mas é aquela história, né? O Rubinho lá atrás, de 12º para quarto, olha só, né? É uma primeira volta incrível, né? Recentemente o Raikkonen, né, fez uma primeira volta lá em Portugal, uma coisa simplesmente magnífica, né? Em Algarve, né? Mas, de qualquer maneira, para o Rubinho, ali tinha sido uma coisa espetacular. Uma pena que naquela prova, né, um finalzinho, a 5 voltas do fim, um problema no pescador de combustível roubou aquilo que seria uma colocação consagradora para o Rubinho logo no começo da carreira, né? Quase como aconteceu com o Wilson Fittipaldi Jr., né? O Wilson em Mônaco 73, que também, pertinho do fim, o pescador de combustível simplesmente se negou a trabalhar. Mas de qualquer maneira, é um show de pilotagem do Rubinho naquela prova, né? 94 veio um grande resultado logo de cara em Interlagos, né, quando ele largou em 12º e foi buscando posições e acabou chegando numa quarta colocação, improvável, né, porque a Jordan vivia quebrando. E de qualquer maneira, quando o termina a corrida, ele fala, bom, agora, né, parece que a Jordan está mais confiável, então ele esperava lutar por pontos importantes. Logo em seguida vem agora o prêmio da Ásia, né? E ele faz o seu primeiro pódio, numa corrida muito boa do Rubinho e do Christian, né? Porque o Christian chega em quarto. Uma bela exibição dos dois e uma grande prova do Rubinho, né? Chama atenção, né? Começa a chamar a atenção das grandes equipes, tanto ele quanto o Christian, que largaram em 8º e 9º, e pelo fato de terem feito progressões num circuito que era bem difícil, o circuito de Aida, né? Bom, aí todo mundo sabe, né? Vem o desgraçado Grande Prêmio de San Marino 94, o Rubinho dá aquela abusada, digamos assim, na entrada da chicane antes dos boxes, né? Toca na zebra do lado direito, o carro é arremessado toca na zebra do lado esquerdo e o carro é arremessado para o lado direito e ele dá aquele pancadão lá, bate a cara, enfim, se machuca, e ali, inclusive, os fiscais que fizeram o resgate podiam ter posto a vida do Rubinho numa situação bem difícil, porque eles simplesmente desviram o carro com o Rubinho dentro, dá pancada com o carro no chão. Se o Rubinho tivesse sofrido alguma lesão, ainda que leve na coluna ali, a coisa teria complicado. Graças a Deus não aconteceu nada, né? Bom, depois de algumas provas onde o Rubinho teve alguns acidentes, o Rubinho simplesmente assusta todo mundo em Spa-Francorchamps, na Bélgica, quando ele faz a primeira pole position, né? A pista secando, ele consegue botar o pneu na hora certa e sai para fazer o tempo e aproveita o pneu de maneira magistral, né? Dá um show, faz uma pole que fica todo mundo assim, quem? Como? Foi uma grande surpresa para quem ainda não conhecia a habilidade do Rubinho de pilotar na chuva ou em pista úmida e seca, né? Nessa pista difícil, né? Mas para nós, né, que já tínhamos visto o Rubinho fazer isso em outras categorias, e principalmente para quem sabia que o Rubinho, quando chovia, ele pegava o kart e ia para a pista, e às vezes até punha pneu slick na pista molhada,
para desenvolver esse talento, né, não era novidade. Aliás, o Jenson Button contou uma vez que ele fazia a mesma coisa, só que por falta de dinheiro. Eles não tinham dinheiro para comprar pneu de chuva. Então, quando chovia, o pai dele falou para ele: vamos para a pista porque você tem que andar com pneu slick para aprender a andar com pneu de seco na chuva. E o Button era muito bom na chuva, assim como o Rubinho, né? Mas infelizmente em Spa, na corrida, ele acabou se acidentando na 19ª volta. Nesse ano ele fez 4 quartos lugares na Inglaterra, na Itália, em Portugal e na Austrália. E fechou a temporada com 19 pontos. Em 1995, a situação da Jordan já não era lá muito boa. Muitas quebras e ali, né, tínhamos perdido o Ayrton, então a pressão em cima do Barrichello era muito grande. O Christian tinha ido embora para a Fórmula Indy e eu acho que essas coisas todas acabaram atrapalhando um pouquinho, digamos assim, o Barrichello. A imprensa ficava muito em cima dele, né? E ele teve um segundo lugar muito bom, um segundo lugar no Canadá muito bom, que salvou o ano, né? Naquela que foi a única vitória do Alesi na Fórmula 1, né, com a Ferrari. Ele acabou tendo um quarto lugar no Grande Prêmio da Europa e terminou o ano na 11ª colocação com 11 pontos. E em 96, seu último ano na Jordan, eu vou dizer o seguinte, vamos resumir a prova da Espanha. Na chuva, na pista de Barcelona, ele e o Alesi eram os únicos que conseguiam acompanhar mais ou menos de perto o ritmo do Michael Schumacher. O Schumacher de Ferrari virava 1,45, 1,46. O Rubinho, que era segundo, virava 47, às vezes 48. E o Alesi 48, a maioria das vezes um pouquinho 49. Todos os outros pilotos viravam acima de 1,50 ou 1,51. Imagine vocês, né? O Rubinho punha 3 ou 4 segundos em cima de 25 pilotos da Fórmula 1, né? Pra você ter uma ideia, olha o talento dele, né? Só que o Schumacher estava de Ferrari, né? E o Alesi estava de Benetton, né? E perdeu do Barrichello até o momento em que a embreagem quebrou e aí foi embora um novo segundo lugar, né? Terminou o ano em 8º com 14 pontos. Vale lembrar também que ele largou no Brasil em segundo, parecia ter um quarto lugar garantido quando de novo o câmbio levou a posição dele embora, né? E eu repito, a pressão em cima do Barrichello não era fácil. Era muita gente cobrando, querendo que ele ganhasse corrida, quando ele tinha um carro que não dava, né, para ganhar. Piloto na Fórmula 1 vence quando tem um bom equipamento. Quando não tem como vencer. Bom, acontece que a relação do Rubinho com o Ed Jordan também no final de 96 já estava azedando, então ele resolve aceitar um novo desafio e vai para a equipe de Paul Stewart e Jack Stewart, que iriam estrear no ano seguinte. No ano de 97, de estreia do Rubinho na equipe Stewart, que também estreava na Fórmula 1, foi maravilhoso, porque o Rubinho pôde desfilar o talento dele em várias corridas e a surpresa, né, da equipe Stewart ter resultados bons. É claro que o carro quebrava, tinha problemas, assim como a Jordan tinha, mas foi um ano onde o Rubinho desfilou o imenso talento dele na Fórmula 1. Bom, em Mônaco, né, ele colocou a Stewart na 10ª posição de largada e faria uma corrida inesquecível na chuva, né? Primeiro pódio da equipe com um soberbo, espetacular, inesquecível segundo lugar. Imagine você, logo em Mônaco, né? Foi aquela coisa sensacional. Na primeira volta, o Rubinho já estava em sexto, aproveitando do erro de adversário. Logo em seguida pula para terceiro e na sexta volta ele ultrapassa o Fisichella e toma a segunda posição do Fisichella. E aí não é mais importunado por ninguém. Fica lá, fica longe do Schumacher com Ferrari, mas não importa, ele está em Mônaco com uma equipe pequena e chega em segundo lugar, né? Olha, durante a corrida, se você tirar o Rubinho, o Schumacher, o Irvine e o Panis, todos os outros pilotos ou deram uma rodada, ou deram uma encostada no guardrail, ou bateram, ou passaram reto na chicane pelo menos uma vez, e só os 4 que não erraram. Era realmente demonstração do talento, né, do Rubinho. Uma conquista linda. As outras provas do ano 97
muitos problemas de motor, de câmbio, problema hidráulico, enfim, ele acabou chegando na 13ª colocação no final do ano, da tabela de pontos, com os pontos de Mônaco. As outras provas não marcou ponto, foram provas onde ele andou bem, mas não terminava. Pior seria o ano 98, né? Muitas quebras, apenas 4 pontos com 2 quintos lugares e ficou em 12º na tabela de pontos. Melhorou uma posição, mas o ano não foi lá dos melhores para a equipe Stewart, não. Em 99, uma coisa ficou marcada. O Rubinho largava sempre numa posição boa, ali entre os 10 ou 12, mas ainda sofria com a confiabilidade da equipe Stewart, né? E acabava perdendo pontos importantes, posições importantes durante o ano. Em termos geral, ele evoluiu, ele foi para 7º lugar no campeonato com 21 pontos, né? E algumas marcas sensacionais. As primeiras 6 provas do ano, por exemplo, ele largou muito bem, mas só conseguiu terminar 2. Foi 5º colocado na Austrália e 3º em San Marino, grande exibição dele. Mas aí veio o Magny Cours, né? E ele dá aquele show de novo e espeta outra pole position em situação difícil. Um grande prêmio para ele e para a equipe Stewart, né? Que tinha um excelente chassi, né? O Gary Anderson era um projetista maravilhoso, mas o motor dava muito problema, como eu já falei, e, enfim. Na corrida, o início da corrida do Rubinho em Magny Cours foi simplesmente maravilhoso. Ele largou na frente, liderou por 5 voltas, foi ultrapassado pelo David Coulthard, que estava de McLaren, né? Mas depois de 4 voltas, a McLaren do Coulthard apagou, o Rubinho retomou a frente e vinha sendo seguido pelo Alesi, o Hakkinen e Frentzen. Olha lá, né? O Alesi de Sauber, o Hakkinen de McLaren e o Frentzen de Williams. Veja de novo, né? O Alesi, o Barrichello lá na frente porque chovia. Mas a pista estava secando. Na volta 20, o Alesi teve problema, o Frentzen e o Hakkinen então assumem a 2ª e 3ª posição, enquanto lá atrás o Schumacher de Ferrari vinha ganhando posições, né? Já era 4º, né? Bom, aí eles começam a perseguição ao Barrichello por algumas voltas. O Schumacher ultrapassa o Frentzen, o Hakkinen cola no Rubinho e fica ali, né? Aquela disputa com o Rubinho. A Ferrari era mais veloz na reta, mas o Rubinho driblava o Schumacher várias vezes. O Schumacher passou o Rubinho, perdeu a freada, o Rubinho dava o X. Até que, claro, né, com o carro inferior, você não consegue ficar segurando por tanto tempo. Mas foram 5 voltas ali segurando o Schumacher, que foi espetacular, né, um show realmente. Mas aí o Schumacher passou o brasileiro, mas 11 voltas depois ele teve que ir para o box. E o brasileiro aí começou a ver o Hakkinen chegar nele, né? E no fim o Hakkinen toma a frente. Às 7 voltas do final, Rubinho era o 3º, que era a sua posição definitiva naquela corrida. Foi uma exibição de gala do Barrichello, né? Aquela que é típica dele, andar numa situação difícil, disputar a posição de maneira limpa, deixa o cara passar porque você passa de novo. E olha, se o motor da Stewart fosse um pouquinho mais forte, ele teria vencido essa corrida. Porque o Renault, Ferrari e Mercedes perto do motor Ford, a diferença seria muito grande. Bom, ainda tem outro destaque desse ano de 99, né, que foi a prova da Europa, disputada no circuito de Nürburgring, onde o Rubinho tinha sido superado pelo Johnny Herbert nos treinos, que era o companheiro de equipe, mas na corrida ele estava na frente. O problema é que quando começa a chover, o Rubinho está passando pela entrada dos boxes e a equipe chama os dois, mas o Rubinho já tinha passado a entrada, então entra o Herbert, o que acabou sendo decisivo, e o Herbert foi ganhar aquela corrida porque estava no momento, no lugar certo, na hora certa, né? O Rubinho acaba chegando em 3º, numa festa memorável para Stewart, né? Mas que azar do Rubinho, né? Faltou aquele segundinho para ele ser o cara a trocar pneu primeiro, e aí ele teria vencido a corrida, que foi vencida pelo inglês Johnny Herbert, excelente piloto também. Nas últimas provas do ano, o Herbert acabou largando na frente do Barrichello, mas ambos acabaram terminando as provas, fora dos pontos, é verdade, mas eles conseguiram
vamos dizer, uma confiabilidade um pouco melhor da Stewart. Mas antes de terminar o ano, então, vem a notícia bomba maravilhosa para nós. Rubinho ia ser piloto da equipe Ferrari. Que maravilha, né? Realizar o sonho dele de pequeno de ser piloto da maior equipe da história da Fórmula 1. A partir do ano 2000, a vida do Rubens Barrichello na Fórmula 1 mudou completamente, certo? Porque ele entra na equipe Ferrari, a equipe mais importante da história da Fórmula 1, e aí ele vai então aprender a trabalhar numa equipe de ponta, uma equipe grande, né, que tem toda a sua política presente e que às vezes não é muito fácil de lidar, não. Que digam aqueles pilotos que entraram na Ferrari e no meio do caminho foram embora, como muitos dos italianos que estiveram por ali, né? Bom, ele chega na Ferrari para dar apoio, vamos dizer assim, ao Michael Schumacher, que buscava o seu primeiro título pela equipe italiana, desde que ele havia saído da equipe Benetton, onde havia conquistado 2 títulos. E aí, sabe como é que é a gente aqui no Brasil, né? Fica cobrando do piloto como se ele tivesse, porque entrou na Ferrari, ele já tinha que vencer logo de cara, quando a gente sabia que a equipe Ferrari trabalhava somente para o Michael Schumacher. De qualquer maneira, ele acabou vencendo 9 provas na equipe no tempo em que ele esteve lá, entre 2000 e 2005. Algumas vitórias memoráveis, eu aqui vou descrever 2 vitórias que ele conquistou pela Ferrari, que para mim foram as maiores que ele teve na equipe, fora aquelas que a equipe não deixou ele ganhar, enfim, isso aí não importa. Que são Hockenheim 2000 e Silverstone 2003. Então vamos lá. Hockenheim 2000. Começa que nos treinos a equipe simplesmente não consegue resolver o problema do carro do Rubinho, que era um problema elétrico e depois um problema eletrônico. E com isso o Rubinho se classifica em 18º. Imagina, uma das piores classificações da história da Ferrari. Imagina o Rubinho, né, numa pista Hockenheim, que não é uma pista que tem grandes segredos, mas que não tinha porque eu não consegui classificar bem. De qualquer maneira, ele largou em 18º. Mas ele esperou muito tempo, né, para conseguir essa vitória. Foram 7 temporadas, foram 123 Grandes Prêmios para que ele pudesse chegar a vencer uma corrida. E que corrida, fala a verdade, né? É uma corrida antológica, porque largou em 18º e aí foi ganhando posições, né? Foi subindo, até que apareceu aquela chuvinha fininha. Lembra daquela chuva que de vez em quando ajudava o Ayrton Senna? Pois é, parece que lá no céu o Senna deve ter dado uma perguntada para o Pedrão, né? Ô Pedrão, dá para ajudar o menino lá? E aí veio aquela chuvinha e muita gente foi para o box trocar pneu. E a Ferrari e o Ross Brown ficavam no rádio com o Rubinho. Escuta, não vão parar? E aí, vamos parar para trocar? E o Rubinho fala, não, olha, aqui está tudo bem, eu estou seguro que na situação que eu estou, eu posso andar rápido. Vale lembrar que naquela época os carros usavam pneus riscados, não era pneu de chuva, era pneu riscado. E o pneu de chuva era diferente, né? Era com sulcos bem mais profundos. Por quê? Na chuva o pneu precisa jogar água para fora, né? Ele precisa escoar a água mais rapidamente. E o Brown foi insistindo com ele, olha, vai chover mais, está aumentando a chuva, tem gente trocando pneu, começaram a andar perto de você. Mas ele dizia, não vou, vou manter o ritmo, eu tenho certeza que eu consigo. E com isso o Rubinho vai até a 2ª posição e o líder era o Hakkinen. O fato é que ele não faz a troca de pneu, aí entra aquela pessoa no meio da pista, né, protestando porque tinha tido problemas com a Mercedes, enfim. E a corrida então entra o safety car, todo mundo troca pneu e tal, mas ele fica com o pneu que ele está. E ao voltar para a pista, ele acaba desfilando a sua imensa categoria e vencendo uma prova que ninguém acreditava que ele seria capaz de vencer com os pneus daquele jeito.
simplesmente inacreditável, né? Quando a imagem da TV mostrava o Ross Brown e o Michael Schumacher no box, era como se eles tivessem, assim, como não, eles estavam, né, boquiabertos e surpresos com o desempenho do Rubinho, porque parecia que ele estava em casa, né? Para ele não era difícil, né? O que ele estava fazendo, mas é claro que era bem difícil. Só um piloto com a capacidade dele poderia fazer o que ele fez ali. Bom, termina a corrida, quando ele chega com o carro no pit lane, o Schumacher vai lá, dá um abraço nele e tal. E o mais legal é no pódio, né? Porque ele é colocado nos ombros do Mika Hakkinen e do David Coulthard. Aliás, essa foto que está na entrada do vídeo, né? E que foi a consagração dele, né? 123 corridas e na 124ª ele consegue uma vitória simplesmente memorável, inesquecível. A primeira é sempre uma vitória inesquecível, mas essa foi de encher os olhos, né? Ele andar rápido naquela condição. Cada vez que o Brown entrava no rádio, falava: oh, Rubinho, vamos, não vou. E, claro, com toda a certeza que ele tinha, a Ferrari foi deixando, porque percebeu que ele estava no domínio da situação. Que vitória do Barrichello! É a primeira e uma das maiores da carreira dele, certamente. Bom, a segunda vitória que eu escolhi para falar da carreira do Rubinho na Ferrari foi a sexta vitória da carreira dele, e foi em Silverstone 2003. Bom, a vitória começou a ser desenhada nos treinos, né? Porque, inclusive, ele contou isso que eu vou falar agora, aqui já no Brasil, depois que ele tinha saído da Fórmula 1. Ele nos treinos tinha experimentado, né, alguns 2 ou 3 tipos de pneus. E a Ferrari tinha uma tendência de sentar Schumacher, Rubinho, Ross Brown e algum outro engenheiro e escolher a estratégia para cada um e o pneu que cada um ia usar. E o Rubinho tinha na cabeça um pneu que ele queria usar. Mas o Ross Brown queria que eles usassem o outro. E o Rubinho meio que deixou o caminho seguir por ali, mas deixou a opção do pneu para a troca, porque ele sabia que aquele pneu era melhor, mas ele não falou nada, guardou para ele. Porque a verdade é que muitas vezes ele escolhia o pneu certo e o pneu ia para o Schumacher, né, para dar o melhor para o Schumacher. Não que ele não pudesse usar o pneu, ele também iria usar o pneu. Só que ele fazia a escolha e o Schumacher recebia. Então acho que ali ele falou: não, peraí, hoje eu vou ficar com essa para mim, né? E guardou no bolso, né? Se fez de morto, como a gente fala. E a escolha foi perfeita, porque na corrida ele deu um show, né? Ele foi pole, caiu para terceiro na largada, o Raikkonen e o Trulli tomaram a frente e logo com 12 ou 13 voltas apareceu mais um cara que entra na pista, interrompe a corrida. Todo mundo vai trocar pneu, menos as 2 Toyota. O da Mata pega a frente, né? Cristiano da Mata lidera por 17 voltas, né? Brilhante corrida do da Mata. O Rubinho, quando volta a luz verde, ele está em 8º e aí ele vai enfileirando ultrapassagens, né? E é por isso que eu acho que essa corrida foi uma das melhores da carreira dele, porque cada ultrapassagem que ele faz é uma melhor do que a outra, né? E nós estamos falando de Silverstone, no traçado mais antigo um pouco, não lá de 70, mas lá é o segundo traçado da história de Silverstone, que tem um miolo de pista rápido, e ele dá um drible no Ralf Schumacher, que olha, se você tiver a oportunidade, eu vou deixar o link no final, de olhar e assistir essa corrida, a ultrapassagem sobre o Ralf Schumacher é memorável, vale a pena ver. Depois ele vai atrás do Trulli, toma a posição, sai para cima do Raikkonen, que era o líder, toma a frente. Depois os dois vão para a troca, o Rubinho acaba voltando na frente, depois da troca dele, e leva a vitória de maneira memorável, realmente inesquecível. Para mim, que vitória e melhor, né? O fato de ele ter escolhido a estratégia e ter guardado no bolso a história do pneu, porque senão era aquele negócio, né? A gente sabe que a Ferrari ia fazer de tudo porque o Schumacher ganhar e não o Rubinho, né? Ali o Schumacher não iria ganhar porque teve problema, mas de qualquer maneira, que vitória do Barrichello. O Schumacher nunca foi alguém em condição de disputar essa vitória, aí não teve chance. Ganhar do Rubinho em Silverstone era muito difícil, né? O Rubinho venceu 9 vezes pela Ferrari, como eu falei. Ele ganhou
Além dessas duas, ele ganhou em 2002 Europa, Hungria, Itália e Estados Unidos. Em 2003 no Japão, em 2004 Itália e China. Ou seja, 9 vitórias. Acho que ele entregou para a Ferrari muito mais do que ele recebeu da Ferrari. Porque vamos lá, né? Tem aquelas coisas que, né, a Áustria, vão entregar aquela vitória para o Schumacher, como ainda início da temporada. Acho que era a quinta corrida da temporada, não era necessário. Aquilo foi um absurdo, um abuso da Ferrari. Assim como foi abuso aquela história em 2009 com o Felipe Massa, desculpa, 2010 com o Felipe Massa na Alemanha entregar a vitória para o Alonso, né, o chorão do Alonso. Bom, em 2005 as coisas já não estavam muito bem entre a Ferrari e o Rubinho, né? O Rubinho já estava cansado de ficar essa história de ter que servir o Schumacher, né? Enfim, fica uma situação mais pesada, né? E aí ele já estava pensando em sair da equipe e na Hungria, no Grande Prêmio da Hungria, vem a bomba, né? Felipe Massa na Ferrari 2006 e ninguém sabia que o Rubinho ia sair, né? Na verdade, o Rubinho tinha assinado com a Honda, porque ele já tinha sido informado pela Ferrari, né? Já tinham chegado a um acordo, e aí o Massinha vinha para o lugar dele. Eu diria que eu falo que ele serviu a Ferrari. O Edgardo de Mello falava muito sobre isso. Ele treinava e testava várias vezes em Fiorano e às vezes até em corrida peças que iriam para o carro do Schumacher. Quando a peça era aprovada, era para o carro do Schumacher primeiro e ele ficava sem. Quer dizer, é difícil isso, né? Não é legal. De qualquer maneira, ele teve uma trajetória fantástica na Ferrari. A saída foi uma saída triste, né? Porque saiu sem vencer naquele ano, mas aquele ano a Ferrari também estava com problema, né? Mas a trajetória dele foi linda, cheia de provas emocionantes, performances perfeitas para uma equipe como a Ferrari. E eu tenho certeza, ele teria sido campeão na Ferrari se a equipe não trabalhasse só para o Schumacher. A verdade é que ela trabalhava só para o Schumacher, então o Rubinho foi 2 vezes vice, o que é considerável, né? E 9 vitórias também, acho que é um número muito interessante. Ele encerra então o ciclo dele na Ferrari e vai para a Honda em 2006. Rubinho então vai para a equipe Honda, mas nos 3 anos em que ele esteve lá, eu diria que foi um pouco decepcionante do lado da equipe Honda, né? Porque eles enfrentaram um problema, a Honda, né? Que eles não conseguiram resolver durante esses 3 anos, que era o motor ele tinha uma potência boa, tinha uma velocidade máxima boa, mas ele tinha um problema de controle de tração. O controle de tração ele entrava na hora errada quando os pilotos estavam fazendo curva, principalmente em Silverstone. Me lembro do Rubinho falar e o Button também, de que em curvas de alta, quando ele estava acelerando para ganhar velocidade na curva, que o carro está escorregando, o controle de tração entendia que o carro estava perdendo estabilidade e dava cortes no motor. E isso fazia com que eles perdessem velocidade. E eles não conseguiam resolver. Isso porque o Button e o Rubinho, principalmente, eles diziam para o engenheiro: o problema está no controle de tração, é o motor, o problema não é o carro. E a equipe insistia que era setup, ou seja, ajuste no carro, era problema aerodinâmico, era isso, era aquilo, e não trabalhava em cima daquilo que os pilotos diziam, né? Acho que houve ali um desentendimento baseado em informações. É claro, o engenheiro não discorda só porque ele quer, né? Ele discorda porque ele tem um dado e ele lê o dado do jeito que ele acha que está certo. O fato é que eles estavam errados, né? Como ficou provado na hora que entrou um outro motor, que o chassi era fantástico, mas enfim. Ele em 3 anos ele fez só um pódio na Inglaterra 2008, claro, na Inglaterra onde ele era fantástico, aliás, não só em Inglaterra, mas em Inglaterra especialmente, Rubinho era impressionante. E a equipe ganhou uma única corrida, 2006, na Hungria, porque o Button fez uma escolha correta de pneus, essa é a verdade. Ele escolheu, arriscou tudo e ganhou, né? Jogou um risco alto e teve um prêmio alto, essa é verdade, porque no mais, em nenhum momento eles conseguiram justificar até boas posições de largada, mas quando chegava na corrida, o motor atrapalhava, o câmbio, enfim, não deu. No final de 2008,
a Honda anuncia a sua saída da Fórmula 1 e vende a equipe para o Ross Brown. Vende de maneira simbólica, como todo mundo sabe, né? $1, né? E aí acontece aquela história toda, né? Vinham dizendo que a Honda, que a Petrobras ia entrar na equipe e ia trazer o Bruno Senna para o lugar do Barrichello, que era para reviver a história de Honda e Senna, enfim. O Brown compra a equipe e vai enrolando essa escolha de pilotos entre Barrichello e Bruno Senna até o começo do ano. Inclusive o Bruno Senna treina com o carro, né? O Rubinho também. Mas fica enrolando o Rubinho. Na minha maneira de ver, o Ross Brown fez isso de propósito. Começa o ano, o Rubinho testa o carro da Brown e fica maravilhado, né? Porque o carro é mais rápido que todo mundo. Era praticamente o mesmo carro do ano anterior, só com um assoalho totalmente novo e o extrator duplo, né? Que foi a jogada que a Williams e a Brown descobriram, e depois a Red Bull também vai atrás disso, né? O fato é que o Brown, ele tinha uma equipe na mão com alto potencial, que ia ter motor Mercedes, mas não tinha patrocínio. Então eu acho que ele fez essa jogada com o Rubinho porque de repente ele ia precisar de patrocínio e aí ele ia abrir mão do Barrichello. Então ele fica com aquela história de que o contrato do Barrichello seria de 4 corridas e não sei o quê, enfim. O fato é que Rubinho vai então para Brown para competir em 2009 junto com Jason Button. Bom, confirmado então Button e Barrichello na Brown, BBB, né? Eles vão para Melbourne confiantes, né? Porque o carro tinha sido extremamente rápido nos testes em Barcelona e eles foram para lá achando, opa, temos chance de ganhar. E ganham mesmo, né? Verdade é que nos treinos eles fizeram o primeiro e segundo, o Button pole e o Rubinho segundo, e na corrida de novo o Button vence e o Rubinho segundo. Só que o Rubinho teve alguns probleminhas que já começava, na minha opinião, a dar indicação de que o Brown ia proteger o Button e segurar o Rubinho. E não sei se é isso ou não, eu falo a minha percepção. De qualquer maneira, em 7 provas iniciais da temporada, o Button vence 6, imagine você. E o Rubinho enfrentou muitos problemas, acabou fazendo 3 segundos lugares, fez outras classificações e abandonou uma prova. Para mim, nesse começo de temporada, o que foi difícil, muito chato, e até deu um certo entreveiro entre o Barrichello e o Brown, foi na Espanha, né? Porque o Rubinho domina a corrida, e aí, na hora das trocas, o Brown inverte a estratégia do Jason Button, alegando que se ele não o fizesse, o Button poderia perder a posição, segunda posição, para o Mark Webber ou para o Nico Rosberg. Acredito, né, Rosberg? Que isso. Não tinha nada a ver. Tudo bem, você pega a tabela lá de tempo, você pega a classificação e tal. Existia ameaça? Claro, existia. Mas não vem dizer que foi por isso que ele mudou. Ele mudou porque ele queria entregar a vitória para o Button, porque ele ia garantindo o campeonato. O Button vinha vencendo. Ele fez isso para garantir a vitória do Button. É isso. Não era para defender o Button de Webber ou Rosberg, nada disso. A gente não pode dizer que o cara está errado, né? Eu não gosto desse tipo de coisa, mas ele fez o que era melhor para a equipe dele, essa é a verdade, né? Ganhar de novo com o Button era melhor do que ganhar com o Barrichello, porque o Button era líder do campeonato disparado e a vitória ia dar mais vantagem para ele, é isso, né? Mas é igualzinho o Brown fazendo na Ferrari, né? Ele manipula a estratégia, o resultado para dar a vitória para quem ele quer. Mas nesse ano o Rubinho faz 2 vitórias, né? Ele ganha em Monza, a última vitória brasileira na Fórmula 1 lá em setembro, e ganha em Valência, que é a vitória que eu escolhi para contar, porque para mim é outra vitória memorável. Realmente, que coisa impressionante essa corrida. Era a 11ª prova da temporada, o Button então já tinha 7 pódios, 6 vitórias, o Rubinho tinha 4 pódios, mas não tinha nenhuma vitória. Então a pressão em cima dele era grande também, né? Porque aqui, como eu falei na casa da Ferrari, né? O piloto, o companheiro ganha, o outro tem a obrigação de ganhar. E não é assim, né? Não é assim. Cada carro é um carro, cada corrida é uma corrida. E a vitória vem de um jeito incrível, né? Em Valência, aquele circuito de rua montado ali
perto do Porto, né, de Valência. O Rubinho classificou em terceiro no grid, largou, pulou para segundo, atrás somente do Hamilton. E eles foram trocando volta mais rápida, atrás de volta mais rápida, foram abrindo dos outros, né? E aí era aquele negócio, né? Normalmente na Fórmula 1, quem para trocar pneu primeiro leva alguma vantagem, porque volta com pneu novo e volta virando rápido. Mas a equipe optou por fazer o contrário, né? O Hamilton vem em primeiro e a equipe deixa o Rubinho também escolhe, né? Ficar na pista por 4 voltas, mas ele tinha que fazer aquelas voltas voadoras, porque é claro que o Hamilton ia vir rápido, mas ele consegue fazer voltas mais rápidas, atrás de voltas mais rápidas, naquelas 4 voltas e volta na frente, para no box e volta na frente do Hamilton. É inacreditável o que ele fez ali, mais uma vez, né? O Hamilton vai para a segunda parada, o Rubinho também, mas ele fica na frente e garante a vitória, né? Que coisa inacreditável que ele fez, mais uma vez, né? Aquele dia em que o Rubinho está no máximo e no melhor da pilotagem dele. Ele foi preciso, consistente para chegar na 10ª vitória da carreira, ali era a 10ª, a 11ª vai ser em Monza, né? Eram 4 anos sem vencer, né? Mas, eita beleza de vitória, né, Rubinho? E aí vem a cena que eu falo que justifica o título que eu dei, piloto mais querido da história da Fórmula 1. Termina o Grande Prêmio de Valência, quando ele vem entrando no pit lane, tem um corredor polonês, cara, é uma coisa inacreditável. Todos os mecânicos, engenheiros, chefes de equipe, os mecânicos aqui do lado direito com assessor de imprensa e tal, e aqui onde ficam as equipes naquele de controle de corrida, né? Todo mundo voltado para dentro da passagem do pit lane, batendo palma para o Rubinho quando ele ia passando. Quando que você viu isso na história da Fórmula 1? Nunca, nunca, não existe. Eu assisto corrida desde que eu era pequenininho. Não existe na história alguma coisa parecida. É de arrepiar o que aconteceu ali. Eu tenho certeza que está na memória do Barrichello como o maior prêmio que um piloto pode ter, que é o reconhecimento dos seus adversários e daqueles que fazem parte do grupo da Fórmula 1 como um piloto maravilhoso e vencedor. Nossa, eu lembro muito bem da cena, eu chorei de emoção, porque é uma coisa que você ter esse reconhecimento gratuito, né? Porque isso é espontâneo, né? O povo se junta e vai aplaudir o cara. É magnífico, realmente, né? Parabéns, Rubinho. Você mereceu cada aplauso desse, tenha certeza disso. Mas no final de 2009, o Brown, obviamente, né, já tinha feito o papel dele, campeão, vamos vender a equipe, né? Pagou $1 e vendeu. Vai saber por quantos milhões ele vendeu para a própria Mercedes. Bom, vem então o ano de 2010 e o Rubinho vai para a equipe Williams. E a Williams já não era mais uma equipe de primeiro nível, né? Já estava com uma equipe de técnicos menor, a Clara que estava administrando, já não tinha mesmo uma condição tão boa quanto antes. Enfim, eles tinham outro nível de competitividade, outra condição de conquistar grandes resultados na Fórmula 1. Mas para o piloto a gente sabe, né? Mesmo numa equipe que ele entende que esteja limitada, ele vai dar o máximo dele. E eu acho que o Rubinho fez isso nos 2 anos que ele esteve na equipe. Mas o carro não era bom. O Rubinho vai fazer então Gran Prêmio 300, ele vai conquistar 323 GPs, 326 como inscrito, 323 disputando. Hoje ele é o terceiro com o maior número de corridas disputadas, né? O Raikkonen 350, o Alonso 347. E eu acho que desses anos de Williams, esses 2 anos, ele tem uma corrida que vale a pena a gente lembrar, né? Que é o Grande Prêmio da Hungria, quando o Schumacher tenta jogar ele no muro, essa é a verdade, né? E ele mantém o pé no acelerador firme e ultrapassa o alemão. Aliás, a gente ultrapassou junto aquele momento, né? Rubinho afundou o pé no acelerador e ele e todos os brasileiros passaram o alemão naquele dia. Eita, nós, que delícia!
Parece que foi um desconto, né? Em cima de tudo que a gente sofreu por causa da história dele com o Schumacher na Ferrari, né? Eu reforço o que eu disse quando falei da fase Rubinho Ferrari, que ele teria sido campeão mundial. Ele é um campeão mundial sem título, como o livro do José Carlos Passe tem o título, né, de campeão mundial sem título, porque ele era muito rápido, um piloto ético, ele era um grande acertador de carro, ele era estrategista, ele era apaixonado, dedicado, super simpático, né? E ele marcou a vida da gente na Fórmula 1 com aquele jeito franco de ser, o choro espontâneo e a incrível resiliência, porque ele venceu esses obstáculos e ele ia sempre de cara limpa e sabendo que ele estava fazendo o melhor que ele podia fazer. Essa é a verdade. E a gente tem que admirar muito o Rubinho por isso. E ele ainda desfila a competência dele aqui no Brasil, né, na Stock Car, e lá na Argentina, onde ele faz corridas também. Vida longa, Rubinho. Obrigado. Beijo para todos. E nesse slide você vê os números da carreira do Rubens Barrichello. Números que constam no livro Brasil na Fórmula 1, que foi assinado aqui, ó, pelo próprio Rubens Barrichello. Olha que legal. Ele que assina aqui, dizendo uma obra importante para os amantes do automobilismo e para todos aqueles que desejam conhecer a história emocionante do Brasil nas corridas de Fórmula 1. Rubens Barrichello. Que emoção para mim ele ter assinado isso aqui. Então veja aí os números e não se esqueça, inscreva-se no canal e você receberá os avisos quando a gente lançar novos vídeos. E deixe seu like. Tchau, tchau. Obrigado por assistir.